E aí, meus amigos caóticos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um personagem que também não tem tanto conteúdo sobre ele, mas eu acho que vale a pena falar porque ele faz parte da história do 40K, então é importante conhecer um pouco dele. Hoje a gente vai falar do Malcador, o Sigilita. O nome dele atravessa a história como um sussurro de poder e sacrifício. Também chamado de Malcador, o herói, por decreto do próprio imperador, ele foi muito mais do que um simples conselheiro. Foi o primeiro Lorde da Terra, o grande mestre dos assassinos e o homem que, na sombra do mestre da humanidade, manteve o Império unido durante a maior guerra da galáxia, a Heresia de Horus. Esse cara não era qualquer um. Malcador era um psíquico absurdo, capaz de falar através das estrelas, de manipular forças que fariam a maioria dos mortais enlouquecer só de sentir, mas acima de tudo, era o aliado mais próximo do imperador desde as guerras da unificação. Foi ele quem ergueu a estrutura que mais tarde se tornaria o Administratum, a máquina burocrática que até hoje sustenta o Imperium. As origens de Malcador são um mistério total. Só o imperador sabe a verdade. O próprio Sigilita dizia que na época da heresia ele já tinha mais de 6.700 anos e se lembrava de seu nascimento até o segundo exato. Ele era parte de uma ordem antiga chamada os Sigilitas, cujo objetivo era reunir e proteger os maiores artefatos da humanidade. Segundo Jagatai Khan, Horus descobriu a verdadeira identidade de Malcador e revelou a ele. Seu nome real seria Bran al-Kadur, um perpétuo, conhecido como o Andarilho Amaldiçoado, um ser eterno que havia cometido atrocidades terríveis na noite antiga. Malcador conheceu o imperador quando ele ainda era só mais um senhor da guerra na Terra. Foi ele quem recomendou que aquele líder assumisse o título de imperador da humanidade. Alguns rumores diziam que eram parentes de sangue, mas isso nunca foi provado. Nos registros, ele aparece pela primeira vez durante as guerras da unificação, como conselheiro e administrador do mestre da humanidade. E foi sobre as ruínas da antiga ordem dos Sigilitas que nasceu o Palácio Imperial. Quando os primarcas foram espalhados pela galáxia, Malcador achou que estavam mortos. Ficou surpreso quando o imperador revelou que não, que ainda estavam vivos. Constantin Valdor questionou por que o inimigo teria deixado os primarcas viverem sem corrompê-los diretamente. A resposta de Malcador foi dura. É da natureza deles jogar jogos. Antes da primeira batalha da Grande Cruzada, Malcador viajou até Luna para supervisionar os preparativos da invasão. À medida que os primarcas eram encontrados e se uniam à cruzada, o imperador passou a se ausentar da Terra. Quem segurava as rédeas do governo era Malcador. Foi nesse período que ele conheceu o jovem Leman Russ, recém-descoberto e ainda se adaptando à cultura imperial. Os dois criaram um vínculo improvável. Pouco antes da heresia, Malcador fez algo estranho. Começou a clonar um Eldar chamado Ael Wintor, que se tornou seu confidente. Ele confiava tanto nesse ser que revelou segredos profundos, segredos que enlouqueceram o Wintor, levando ao suicídio centenas de vezes, apenas para ser clonado de novo. Muitas vezes, Malcador falava e agia em nome do imperador. Um exemplo marcante foi em Monarquia, quando os portadores da palavra foram humilhados. Durante aquele evento, o furioso Lorgar o acertou com um tapa tão forte que o lançou 20 metros pelo ar. Malcador não só sobreviveu, como se levantou e continuou de pé diante de um primarca. Aos seus aliados mais próximos, Malcador admitiu uma verdade perturbadora, ou talvez apenas uma mentira piedosa. Ele disse que ele e o imperador planejavam provocar os primarcas, fazer com que se voltassem uns contra os outros para que a guerra purgasse os indignos e no fim fosse a humanidade comum e não super soldados que herdariam a galáxia. Mas os poderes ruinosos não deixaram isso acontecer, e antes que esse plano pudesse se concluir, transformaram tudo no pesadelo da heresia de Horus. Logo após o início da heresia, o imperador ordenou a Malcador que reunisse homens de caráter e determinação para caçar a traição onde quer que ela surgisse. Nascia assim a Inquisição Imperial. Entre os primeiros escolhidos estavam Nathaniel Garro, herói da Death Guard, e Lacton Cruze, o antigo capitão dos Sons of Horus, ou Filhos de Horus. Garro recebeu a missão de recrutar mais guerreiros para a causa, os chamados Guerreiros Errantes de Malcador. Dali surgiria o que um dia seriam os Grey Knights.
os Cavaleiros Cinzentos, os maiores inimigos do caos. Cruze ficou mais perto, atuando como a mão de Malcador em investigações delicadas, como a de Salomon Voz. Foi também atribuído a Malcador o Édito dos Capelães, criando uma casta de marines responsáveis por vigiar seus irmãos, manter a disciplina e caçar a heresia dentro das legiões. Enquanto ajudava Dorne a organizar a defesa da Terra, Malcador também usava sua posição como mestre dos assassinos para tentar eliminar Horus. Várias vezes seus agentes chegaram perto, mas nunca conseguiram. No fim, o próprio imperador ordenou que essas tentativas fossem abandonadas, mas nem assim Malcador parou. Ele trabalhou com Leman Russ em outro plano para matar Horus em Molech, usando os Cavaleiros Errantes liderados por Garviel Loken, que haviam voltado à sanidade após Istvan III. Nos conselhos de guerra, Malcador era a voz que lembrava os primarcas de que a vitória exigia sacrifícios. Chegou até a tentar convencer Russ a permanecer na Terra durante uma partida de xadrez, confessando que tinha se afeiçoado ao lobo e lamentava que os primarcas não tivessem sido feitos para serem mais próximos uns dos outros. Pouco antes do cerco, Malcador começou a investigar os desaparecimentos das Irmãs do Silêncio. Ao lado de Tylus Rubio, caiu em uma armadilha de Erebus. As irmãs anulavam seus poderes. Então, graças ao seu colar de força, ele sobreviveu e incinerou cultistas em uma explosão de fogo atômico. Foi então que ele reuniu seus 9 cavaleiros escolhidos e os levou até uma câmara oculta sob o Palácio Imperial, diante do próprio imperador. Ali foi revelado que esses guerreiros seriam moldados em algo maior, a semente dos Grey Knights. No auge da heresia, Malcador reuniu 20 homens diante do imperador, 4 senhores e administradores e 8 Astartes, alguns de legiões leais, outros de legiões traidoras, mas todos fiéis ao imperador. Entre eles estavam Kirill Sinderman, Lemuel Galmon e Amendera Kendel. Enquanto os lordes lançavam as bases da Inquisição, Malcador e os marines foram até Titã, a lua de Saturno. Por meio dos poderes místicos de Ael Wintor, encontraram Titã, que estava escondida no Orbe. Eles encontraram um mosteiro fortaleza pronto, com sementes genéticas e armamentos. Malcador nomeou Janus como o primeiro grão-mestre supremo dos Grey Knights. E antes de partir, lançou o maior feitiço da sua vida. Ocultou Titã dentro da disformidade. Quando ela retornou, a guerra já havia acabado, e Titã tinha treinado 1000 guerreiros para a nova era. Durante o cerco da Terra, Malcador participou do conselho ao lado de Dorne, Sanguíneos, Khan e Valdor. Defendeu sacrifícios duros, acreditando que só assim a humanidade sobreviveria. Mais tarde, enfrentou Magnus, o Vermelho, nas profundezas do palácio. O primarca o atacou com fúria e Malcador praticamente morreu. Foi salvo apenas pelo sacrifício de Alívia Sureka, que deu a vida para restaurá-lo. Quando o imperador decidiu enfrentar Horus a bordo da Vengeful Spirit, Malcador assumiu seu lugar no trono dourado. O imperador queria que Magnus ocupasse esse papel, mas como ele havia caído, coube ao Sigilita o fardo. No trono, Malcador foi dilacerado por tormentos impossíveis de descrever. Seu corpo foi se desfazendo aos poucos, reduzido a pó, mas sua alma manteve o escudo psíquico que separava o Imperium da destruição total. Ele suportou até o fim, até o momento em que o imperador foi trazido quebrado depois de matar Horus. Malcador se despediu do amigo de milênios, sabendo que o império não seria mais sustentado por ele nem pelo mestre da humanidade, mas sim pelos homens e mulheres que sobreviveram. E assim, Malcador foi lembrado para sempre como o herói, nome que o próprio imperador deu a ele. Nas suas últimas palavras antes de partir, Malcador se despediu do imperador, dizendo que agora os fundamentos do império não estavam mais neles dois, mas sim na humanidade que sobreviveu. E assim, Malcador foi lembrado como o herói. Ele não era um primarca, ele não era um deus, mas sim um homem. Apenas um homem que carregou o peso do destino da humanidade e sacrificou tudo para que ela tivesse uma chance de sobreviver. Esse foi um pequeno resumo da história de Malcador. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. Valeu, até a próxima.